Boa noite. Operação em 3 estados prende suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Bandidos movimentaram 16 milhões de reais. Morre militante do MST atropelado em protesto. Idoso passou 38 dias internado no Hospital da Restauração. Larvas de insetos podem ajudar a desvendar crimes. É o que mostra um estudo realizado na Universidade Federal de Pernambuco. Um dia de beleza para mães de crianças atípicas. Elas tiveram direito até a desfile num shopping em Paulista. E a morte do maior fotojornalista brasileiro, Sebastião Salgado. Parte da obra do artista está em exposição no Recife. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco estão usando larvas de insetos para ajudar na investigação de crimes. No meio ambiente, as larvas cumprem o papel de ajudar na decomposição e renovação do ecossistema. Numa investigação criminal, elas fazem o caminho contrário. Podem ajudar a perícia a trazer de volta informações que pareciam perdidas. A gente tem investigado quais moscas colonizam os cadáveres, como elas identificam, como elas se reproduzem e, principalmente, quanto tempo elas levam para completar o seu ciclo de vida. Isso é a primeira parte para que um perito criminal possa usar o inseto como uma prova pericial. No Laboratório de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, os insetos se transformam em aliados dos pesquisadores. Quanto mais eles crescem, mais o estudo avança. Imagine que uma larva demorou 8 dias para chegar à fase adulta depois de capturada no corpo em análise. E a ciência sabe que aquela espécie leva 15 dias do ovo à fase adulta. A partir desse cálculo, a perícia pode concluir o tempo da morte. Nesse caso, 1 semana antes. Para a polícia científica, o método inovador pode trazer resultados mais precisos, porque, dependendo do estado de decomposição do cadáver, as técnicas tradicionais não conseguem descobrir a data da morte. A gente tem um trabalho minucioso de vir todo dia, acompanhar a cada 8 horas esse desenvolvimento e fazer as anotações e as mudanças de fase. Essa aqui tem coloração diferente, ela vai ser mais preto e branco, vai ter listas brancas. E essa, a califórida, é uma das mais comuns presente nos cadáveres e ela vai ter essa coloração típica metálica. Essa diferença entre as espécies ela é muito importante porque cada espécie vai ter um tempo de vida, um tempo para completar o seu ciclo de vida diferente. Então, a identificação da espécie é muito importante para essa etapa e para o perito chegar nos resultados. Em cerca de 5 minutos, várias espécies de moscas já estão lá colocando seus ovinhos, porque são as formas jovens da mosca que vão se alimentar dos tecidos de um cadáver. E não para por aí. As mesmas larvas podem entregar outros segredos escondidos nos corpos. Se a pessoa morreu envenenada, por exemplo, depois de um período a droga pode não aparecer mais no exame toxicológico, mas ainda estar disponível no corpo do inseto que se alimentou da vítima. Nesses casos, cada larva vai atuar como um detetive químico. Existe uma área que é chamada de entomotoxicologia e ela estuda exatamente como esses compostos, como essas substâncias químicas, elas se acumulam no corpo dos insetos que se alimentam de cadáveres. A depender da condição do corpo, apenas os insetos, apenas essas larvas, podem ser uma fonte confiável dessas substâncias. Então, através disso, pode mudar completamente o rumo da investigação. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores analisaram mais de 400 corpos que estavam no IML de Pernambuco e da Paraíba. Um trabalho fundamental para identificar as principais espécies de insetos que se alimentam de cadáveres. O estudo foi publicado numa revista científica internacional. Agora eles querem colocar a pesquisa em prática nas investigações oficiais de crimes. Uma nova geração de peritos criminais está bastante aberta a essa cooperação. E o próximo passo é a gente formalizar essa parceria. Então, eu acho que há uma tendência de que essas parcerias sejam mais sólidas no futuro próximo. Os especialistas afirmam que o estudo dos insetos é amplo e permite aplicação em diversas áreas.
Existe, além da entomologia médico-forense, que é voltado para descoberta e estudo de cadáveres, né? Larvas que colonizam cadáveres, ainda tem estudos com miíases, produtos estocados, infestação em alimentos. Então, todas essas áreas ainda estão para se desenvolver muita coisa. Hoje, o ambulante baleado por um delegado em Fernando de Noronha falou com o público pela primeira vez depois de ter a perna direita amputada. Primeiramente, sou grato a Deus por estar vivo, né? Primeiro, para poder viver. O que eu mais quero é viver a vida agora, aproveitar minha vida. E ainda dói, né? É uma dor psicológica, é algo que vai demorar um pouco a passar, mas que eu posso me adaptar, né? E hoje teve um médico aqui que veio me visitar e ele mostrou algumas próteses, o que me dá esperança, né, de um futuro aí, de olhar para frente e ver que as coisas podem ser diferentes, mas sei que é uma coisa cara, que é uma coisa difícil e no momento eu estou conseguindo trabalhar, mas é isso, né, luta, acreditar sempre em Deus e Deus está no controle de tudo e é uma nova fase da vida, né, uma nova adaptação, então tenho sempre ele na frente e vai dar tudo certo. Uma operação prendeu uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas. A gente identificou 11 pessoas físicas e 6 pessoas jurídicas, né, as quais estariam utilizando do dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes para realizar a lavagem de todo esse numerário. Conseguimos prender 3 pessoas ao longo das investigações, uma das quais foi presa no dia de ontem, quando deflagramos, né, foi presa novamente. E aí identificamos uma movimentação financeira no valor de 16 milhões. Foram apreendidos vários bens, como veículos, motocicletas também, numerários também, dinheiro vivo. Chegamos a apreender R$105 mil dentro da casa de um alvo. Diversos celulares também foram apreendidos, 2 armas de fogo. Uma operação que contou com o apoio operacional das polícias civis da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E aí agora a gente passa uma fase final da investigação, né, visando aí produzir mais uma quantidade de provas contra esse grupo que vinha lavando dinheiro proveniente do tráfico de entorpecentes aqui na região metropolitana do Recife. Uma câmera de segurança registrou um roubo de carro hoje de manhã na rua Conselheiro Nabuco, em Casa Amarela. A imagem começa mostrando a vítima, uma mulher de 35 anos, de guarda-chuva rosa, que sai desse carro preto estacionado em cima da faixa de pedestre. Ela parece buscar uma criança que estava no banco de trás do veículo e deixa dentro dessa escola. Segundos depois, ela retorna ao carro quando é abordada por uma pessoa vestida de preto usando capacete. Ela tenta fugir, mas o suspeito vai atrás e os dois começam a brigar. Ele volta ao carro, aparentemente após pegar a chave do veículo, entra e sai com o carro manobrando. O caso está sendo investigado pela delegacia de Casa Amarela. A Polícia Militar informou que recebeu a informação que o veículo seguiu em direção a Tamarineira e que viaturas foram acionadas para realizar rondas próximo ao local. E quem usa o transporte coletivo também está assustado com a insegurança. De janeiro a abril desse ano, quase 200 assaltos a ônibus foram registrados no estado. O ônibus é o principal meio de transporte de grande parte da população do Recife e região metropolitana. Mais de 1 milhão de passageiros utilizam os coletivos e convivem com a insegurança dentro e fora deles. Nas paradas de ônibus, pessoas adotam várias estratégias para se proteger. Eu sempre procuro parada que tenha mais pessoas, né? Para ter assim, muita gente, para a gente não ficar envergonhado, não ficar com medo. Ele sobe, rouba e na outra parada eles já descem já. Isso é o praxe dele já, principalmente em BRT. Para alguns passageiros do transporte público, o momento em que a porta traseira se abre para que as pessoas desembarquem é um dos momentos mais críticos. Tem gente, inclusive criminosos, que se aproveitam dessa brecha para entrar no ônibus sem pagar passagem. Foi o que aconteceu na última terça-feira. 2 assaltantes aproveitaram o desembarque de uma passageira pela porta de trás e entraram no ônibus para praticar um assalto. Passageiros da linha CD1 Caxangá-Boa Viagem ficaram desesperados. Um enfermeiro que estava no coletivo reagiu e acabou sendo esfaqueado. Ele foi socorrido para o Hospital da Restauração e não corre risco de morte.
Ontem, a Polícia Civil anunciou a prisão de um dos suspeitos. Gleidson é motorista de ônibus há 8 anos e convive com essa realidade. Segurança a gente não tem aqui. Para desembarcar, os meliantes sobem, assalta, como aconteceu, tá entendendo? Se reagir é complicado. Conversamos com vários passageiros dentro dos coletivos e a sensação é a mesma. Não me sinto segura de jeito nenhum. A senhora acha que é pior para quem é mulher? Com certeza, né? Que ainda tem os assédios, infelizmente. Fica um pouco inseguro. Às vezes sabe pessoas que pula catraca, aí pede dinheiro, essas coisas. Aí a gente fica um pouco intimidado, né? Não mexe no celular, tenta guardar a bolsa, essas coisas, né? É, sempre é assim. A Secretaria de Defesa Social disse que em 2024 foram registrados 555 crimes, uma diminuição de 6,88%, ou seja, de 41 casos, em relação ao ano de 2023, que teve 596 registros. Já nos primeiros 4 meses deste ano, a SDS disse que foram contabilizados 169 boletins de ocorrência deste tipo de crime, 24 casos a mais do que no mesmo período de 2024. Quem precisa do transporte público segue com medo e fazendo o que pode para diminuir os riscos de assalto. Nós que dependemos de transporte público, infelizmente, não temos segurança de forma nenhuma. Pegamos porque não temos opção, mas sabemos que estamos correndo risco a todo momento, né? A Polícia Militar diz que faz a segurança nos coletivos com a Operação Transporte Seguro e reforçou a importância de acionar os policiais no momento da ocorrência pelo número 190 para passar as características dos suspeitos. Morreu ontem à noite o idoso atropelado por um carro durante um protesto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, no Recife. A manifestação aconteceu no dia 15 de abril. Gideone Sinfrônio de Menezes, filho de 67 anos, foi atingido por um veículo que furou o bloqueio de uma marcha em defesa da reforma agrária na Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões. Ele teve traumatismo craniano, passou por cirurgias, foi entubado e estava na UTI do Hospital da Restauração. Gideone teve a morte confirmada depois de passar 38 dias internado no HR. Outro manifestante também foi atropelado, mas teve apenas escoriações. O motorista do carro está preso desde o dia 22 de abril. A defesa disse que ele estava com um avô de 83 anos e com a tia de 55, e que, ao ver o carro cercado por manifestantes, o avô teve uma crise de pânico e passou mal, o que levou a acelerar o veículo. O governo federal autorizou a concessão do metrô do Recife para iniciativa privada. Você confere essa notícia no G1 Pernambuco, o QR Code está na tela para você acessar aqui todos os detalhes dessa reportagem. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem e assinada pelo ministro das Cidades, Rui Costa. O serviço atualmente é de responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Agora, o BNDES vai organizar uma licitação para escolher uma empresa privada que vai ficar responsável pelo serviço. O metrô do Recife tem 37 estações e acumula muitos problemas ao longo dos anos. Não foi divulgada uma data para a conclusão da transferência. O maior fotojornalista brasileiro morreu hoje na França. Uma exposição no Recife apresenta parte do trabalho do artista. A notícia da morte de Sebastião Salgado surpreendeu muita gente. Quando você me falou, eu fiquei realmente impactado com a morte dele, a notícia que você me falou. Todas as fotos que estão aqui são bem importantes. Principalmente eu senti aquele aperto, sabe? Quando descobri que o fotógrafo morreu. É lamentável a perda dele agora no momento, né? E eu hoje estou apreciando, assim, olhando cada detalhe do que ele deixou de recordação aqui para nós, né? Sebastião Salgado nasceu em Aimorés, interior mineiro, em 1944. Formou-se em economia, fez mestrado e obteve doutorado pela Universidade de Paris. Quando atuou na Organização Internacional do Café, em Londres, fez viagens frequentes à África e guardava o desejo de documentar a realidade que os olhos enxergavam. Foi aí que Sebastião Salgado se tornou fotógrafo
e registrou um mundo em preto e branco. Miséria, conflitos, violações, injustiças e também belezas. Viajou por 120 países, lançou obras, conquistou prêmios. Por mais de 50 anos, Sebastião Salgado usou as lentes para destacar a natureza humana em situações das mais diversas, inusitadas e desafiadoras. Parte desse trabalho está em exposição aqui na Caixa Cultural do Recife. São mais de 50 fotos tiradas no garimpo de Serra Pelada, no Pará, no auge da exploração do ouro na região. As pessoas têm as reações mais diversas, né? Um pouco de choque, elas ficam mais passadas, um pouco aflitas também com a realidade que é vista aqui. Anitta conhecia o trabalho de Sebastião Salgado e admirava a vontade que ele tinha de mostrar o mundo. Eu sou apaixonada pelas obras e cada vez que eu vejo uma série diferente, eu me apaixono ainda mais e ele é incrível. Hoje à tarde, um grupo de alunos da Rede Municipal do Recife visitou a exposição. Novos olhares de uma nova geração, pronta para admirar a obra de Sebastião Salgado. Quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar sobre a história, porque eu não conhecia, não vou mentir, não conhecia. Então, está sendo uma experiência muito boa. Uma história em quadrinhos sobre a primeira travesti do Brasil foi lançada hoje e será usada como material pedagógico em 10 escolas da rede pública de ensino. Ao som do coco, Chica, História e Memória da Primeira Travesti do Brasil, foi lançada no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Touro, no bairro do Recife. Na história em quadrinhos, uma aluna e um professor se desafiam a encontrar uma representatividade travesti na época do Brasil Colônia. E assim descobrem Chica Manicongo, uma pessoa africana escravizada no Brasil em 1591, considerada a primeira travesti do país. As ilustrações e o roteiro são da artista trans Jocosa Aguiar. O HQ é resultado da pesquisa de mestrado da professora Milena Valença, que teve a ideia a partir de vivências com estudantes trans e travestis em 18 anos de sala de aula. A ideia é que o quadrinho possa visibilizar uma história emocionante de uma mulher trans, que ela esteja no centro de uma história positiva e não como um estigma, como um dado de feminicídio. 200 exemplares da história em quadrinhos sobre Chica Manicongo vão fazer parte agora do acervo permanente de 10 escolas da rede estadual de Pernambuco. E também é possível acessar o material em formato digital de graça para utilizá-lo como instrumento pedagógico. O projeto tem recurso de acessibilidade e ainda conta com uma formação para professores e bibliotecários. O professor, a professora em sala de aula pode utilizar com a interpretação de texto, pode usar isso como ponto de partida para ir em busca de outros fatos históricos acerca de outras mulheres trans, negras. Isso aqui é também a efetivação de uma lei 10.639 que exige o trabalho da educação e cultura afro nas escolas. Esta professora de português coordena o núcleo de gênero de uma escola pública em Olinda e planeja utilizar o HQ. Fico muito feliz de um material tão rico quanto esse estar chegando nas escolas, principalmente da rede pública de ensino, para que a gente possa levar novas narrativas, né? Não falar apenas de um lugar de sofrimento, de dor, de violência, para que a gente possa estar mostrando que existem outras possibilidades de vida, né? Ampliar no sentido de que as outras pessoas tenham acesso, né? E possam compreender de uma outra maneira, de um outro lugar, de uma outra forma e, sobretudo, para que a gente possa sair desse campo do preconceito, né? Mães de crianças atípicas tiveram um dia só para elas numa universidade em Paulista. Um resgate da autoestima em meio a uma rotina tão cheia de desafios. Fazia tempo que Luciene, mãe de uma criança autista e portadora de doença rara, não aproveitava um dia todinho de cuidados com a beleza. A gente que é mãe atípica, que tem um filho atípico, os gastos são grandes. E a gente não tem condições de estar fazendo as unhas, fazendo os cabelos, fazendo uma maquiagem, uma limpeza de pele. A gente não tem tempo, a vida é corrida, é escola, é terapia. Não sobra dinheiro. Quando tiver essas oportunidades, aproveitem, agarrem, porque são momentos maravilhosos.
O Laboratório de Estética da Universidade, em Paulista, na região metropolitana, foi o espaço onde estas mulheres cortaram o cabelo, fizeram maquiagem e design de sobrancelha. Eliane tem um filho de 14 anos, com autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e ansiedade generalizada. Contou que estava precisando de um dia assim para aliviar a sobrecarga física e emocional. Por ele ser diferente, ter uns comportamentos diferentes, as pessoas que não conhecem acham estranho, incomoda. E a gente ter um dia assim dedicado para a gente, que a gente tem que ter, né? É muito gratificante. Estou me sentindo uma diva linda. Aqui elas também receberam uma massagem relaxante. A ação foi uma parceria entre a universidade e a associação Juntos pela Inclusão, um grupo que tem 600 mães atípicas associadas. Cristiane é a fundadora. Ela tem 2 filhos neurodivergentes. É uma ativista da causa. Essas mulheres nunca são lembradas, não são priorizadas, não tem tempo nem dinheiro para se cuidar, não tem rede de apoio. Então a gente se fortalece e se torna uma rede de apoio dessa mãe atípica. Essa tatuagem está na veia, está no pulso, porque a minha vida se transformou depois dos meus filhos. E eu vi que eu tinha uma missão com essa causa, né? E a minha missão é transformar essa realidade dessas famílias que têm pessoas com deficiências no seu seio, para que a gente possa fazer com que a inclusão ela seja real, ela saia do papel e realmente consiga transformar a realidade dessas famílias. Alunos do curso de Estética da unidade de ensino participaram oferecendo o serviço. É um compromisso que todos eles têm com essas famílias atípicas. Durante todo o ano, fazemos diversas ações em que damos apoio na área da odontologia, estética, psicologia, para apoiar tanto as crianças que têm o transtorno do espectro autista, quanto também as mães que precisam tanto dessa ajuda ao longo do tratamento, da criação das crianças em todo o cenário, né? Enquanto as mães aproveitavam o momento de folga, as crianças foram acolhidas para uma recreação. Voluntárias da ONG Maria Joana, de Paratibe, em Paulista, ofereceram atividades sensoriais. Ana Paula é apaixonada por essas crianças. Ela disse que a mãe dela está precisando muito se distrair, né? E ela está bem contente. Ela disse, não, eu vou ficar aqui brincando, mas a minha mãe está ali do outro lado, está ficando bonita, vai participar do desfile, então isso é bem gratificante, né? À tarde, todas desfilaram. Foi na área de eventos do Shopping Northway. Esbanjaram elegância, charme e empoderamento de quem sabe o quanto a autoestima pode ajudar nos desafios enfrentados por uma mãe atípica. Depois do intervalo, as dicas de lazer e diversão para o fim de semana. No Teatro do Parque, uma peça cheia de humor e reverência com Bruno Mazeu e Lúcio Mauro Filho. E em Olinda, uma festa em clima junino com Joyce Alane e Martins. Goiânia 2 volta em instantes. Os atores Bruno Mazeu e Lúcio Mauro Filho estão no Recife para uma série de apresentações de uma peça que fala com humor e reverência dos pais de ambos, os gigantes Chico Anísio e Lúcio Mauro. Ivan Duarte está com a dupla ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Mário. Boa noite a você também, boa noite a todos. Já estou aqui no camarim do Teatro do Parque com o Lúcio Mauro Filho, o Bruno Mazeu está com a gente aqui. Eles estão em cartaz com a peça Gostava Mais dos Pais. É uma peça irreverente, inteligente, que fala sobre assuntos da modernidade, como a cultura do cancelamento na internet, como fazer humor nesse período, né? Mas que também faz referência aos pais de vocês, né? Chico Anísio, Lúcio Mauro, 2 gênios aí do humor brasileiro. Eu queria que você explicasse pra gente, por favor, Lúcio, um pouquinho sobre o nome da peça. Gostava Mais dos Pais. Por que assim? Boa noite, bem-vindo ao Recife. Boa noite, Ivan, boa noite, Mário, todo mundo que está assistindo. Cara, Gostava Mais dos Pais é porque a gente ouve isso praticamente que todos os dias. Alguém encontra e fala, não acredito, é você. Aí você fala, meu Deus, tá falando de mim. Ele gosta de mim, ele gosta de mim. Eu sou fã do seu pai. Não, mas eu gosto de você também. Aí de
tanto a gente ouvir isso e o Bruno chegar e falar, cara, não sabe o que eu escutei hoje. Gostava mais dos pais. Uma hora a gente falou, cara, a gente ainda não tem a peça, mas o título a gente já garantiu. E, na verdade, eu acho que o público também reconhece essa nossa ancestralidade, a nossa relação com os nossos pais, com a trupe dos nossos pais. Então, o título serviu como um ponto de partida, mas como você bem disse, a peça fala sobre modernidade. E, claro, Gostava Mais dos Pais remete àquela pergunta, será que na época do papai era melhor? Deixa eu aproveitar, Bruno, para perguntar o seguinte, como é que faz essa referência com tanta leveza, mas também trata de um tema tão profundo como esse que você se propõe a tratar? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, boa noite. A gente fala de coisas, de questões muito nossas, né? Então a peça é muito de verdade nesse sentido. Muito autobiográfica, né? Porque a gente fala muito dessa questão de como nós, artistas, beirando os 50, como é que a gente vai se comunicar nos dias de hoje, nessa nova maneira de se comunicar, nessa nova maneira de se consumir comunicação, né? A gente foi acostumado a fazer um filme, uma peça e tal, e de repente vem aí uma internet, uma coisa de 30 segundos, um stories, um reels, né? E como é que a gente se adapta a isso sem ser o tiozão, sem ficar aquele velho fazendo um... Tiozão você já é, Bruno. Mas como eu disfarço isso, entendeu? Como disfarçar melhor isso? Então... O clima, todo mundo em casa já percebeu que aqui vai ter muita alegria hoje, né, pessoal? Então, olha só, não só hoje, porque tem hoje, tem sábado e tem domingo. E é bom lembrar que no sábado a gente abriu uma sessão extra às 17 horas, então... Pronto. O nosso tempo está se esgotando. Mas eu vou fazer rápida. Os ingressos estão à venda também na bilheteria do teatro, não é só na internet não, tá? Pronto, tem na internet eventim.com.br e também na bilheteria do Teatro do Parque. Valeu, meninos. Mário, com você. Imperdível, Ivan. Obrigado por mostrar pra gente. E em Olinda tem muito forró já no clima junino, com 2 artistas que são sucesso. Quem mostra pra gente ao vivo é Luna Markman. Oi, Luna, boa noite pra você. Oi, Mário, boa noite para você e a todos. Já vou começar mostrando uma das atrações. Na verdade, eu vou deixar ela soltar a voz um pouquinho. Espera, você vai ver outro em seu lugar. É a voz inconfundível, doce, de Joyce Alane, que, gente, ela tá com um projeto especial para o São João, que é Casa Coração, que eu vi você falando na internet que tem muito a ver com o seu lugar, a sua infância, onde você nasceu. Recife, mas criado em Moreno, né não? Boa noite. Exatamente, boa noite a todo mundo que está assistindo. Casa Coração me faz voltar para casa, né? Eu acho que é reafirmar o lugar de onde eu venho, independente para onde eu for viajar, para onde eu for cantar minha música, que eu possa reafirmar minhas raízes. E esse projeto é como? Eu sei que tem versões, mas tem canções próprias. Isso, são 6 versões e uma autoral. Essa que eu cantei agora um pedacinho é Proibido Notícia, autoral, parceria com Dorival Dantas. E muito bonito, eu tenho muito orgulho. Casa Coração, todas as músicas tiveram participação. Então a gente tem Santana Cantador, Petrúcio Amorim, só gente boa. Perfeito. E aqui ao lado de Joyce Alane, João Arruda, que vai tocar sanfona hoje no show. Mas deixa eu mostrar uma outra atração aqui. Martins, que também é conhecido pela voz suave, maravilhosa. Canta um pouquinho pra gente, por favor. Que embaraço é tua tez, há de haver algo no mundo mais conciso. Preciso que tu venhas. Maravilha, gente. Assim como Joyce Alane, Martins também é compositor. São músicas autorais. Que aí vai ter uma mistura, né, nesse show especial. Uma mistura maravilhosa. Tem uma relação muito bonita com o forró, sobretudo o forró da zona da Mata Norte, enfim, sou rabequeiro também. Mas hoje vai ser um show especial, porque eu vou juntar as canções da minha carreira, canções que gosto de cantar, e o forró tradicional, que a gente ama tanto. Que massa, realmente. Rabeca é o teu instrumento, já passou pelo Sagarana, hoje está aqui com esse show que é você, na sua versão, né, forrozeira, maravilha. Agora no Forró na Caixa vai rolar também muita coisa no São João, né? Muita coisa legal no Forró na Caixa, a gente tá com uma agenda bem legal, quem quiser acompanha aí, Forró na Caixa, @Forró na Caixa, que a gente divulga tudo bonitinho. Beleza, agora deixa eu fazer um pedido, juntar as 2 atrações para o pessoal se animar, pode tocar, enquanto eu passo aqui as informações. Arraial Olindar, no Clube Atlântico, a partir das 9 horas da noite, além de Joyce Alane e Martins, vai ter também o Brega de Vício Louco e também
o DJ 440, esquentando a pista com muita brasilidade. Ingresso R$120. Mário. Olinda, já no clima junino. Obrigado, Luna, por mostrar pra gente. E agora a gente confere outras opções de lazer para o fim de semana com a agenda cultural do G1. Pedro Alves tem os detalhes. Oi, Pedro. Fala, Mário. Boa noite para você e para todo mundo ligado no NE2. Para você que está em casa para conferir a agenda cultural do G1, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O sábado começa com os 10 anos do projeto Tardezinha, do cantor Tiaguinho. Ele vai tocar uma seleção dos pagodes mais marcantes de várias gerações. É a partir das 3 da tarde na Arena de Pernambuco e os ingressos custam a partir de R$50. Já para quem curte artes plásticas, a artista Isa do Amparo celebra 40 anos de seu ateliê com a exposição A Vida que se Desdobra em Mais Vida. Essa mostra vai reunir obras da série Sistemas, iniciada nos anos 70. A exposição é gratuita e acontece no Museu Regional de Olinda, no bairro do Amparo. Já no Recife, o Teatro de Santa Isabel recebe o espetáculo Irma Atemporal, que é uma adaptação da obra do escritor espanhol Frederico García Lorca. A montagem usa referências nordestinas para falar das angústias da personagem. O ingresso custa a partir de R$30. É isso, pessoal. Agora sextou. Bom fim de semana para todo mundo e para você, Mário. Para você também. E 2 leis federais que valorizam a cultura de Pernambuco foram sancionadas pelo presidente Lula e publicadas no Diário Oficial da União. A primeira delas reconheceu o Carnaval do Estado como manifestação da cultura nacional. A segunda criou o Dia Nacional do Brega. A data vai ser comemorada todos os anos em 14 de fevereiro, dia do nascimento do cantor Reginaldo Rossi, que morreu em 2013. Nós ficamos por aqui. Para você, boa noite. Bom fim de semana.